Na próxima quarta-feira, dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, completa 33 anos, considerado uma referência mundial quando se fala em direito infanto-juvenil. O Estatuto traz em suas mais de 60 páginas vários mecanismos visando garantir o bem-estar de meninos e meninas em todo o nosso país. Falando em direito da criança e do adolescente, a gente lembra do caso de uma garota, uma menininha de 7 anos, que fugiu de casa e foi parar dentro de um shopping no Benedito Bentes, na parte alta da capital, no último domingo. Ela foi atendida por uma equipe do Ronda no bairro e a informação é de que a menina estava sozinha, desacompanhada de um adulto. E a gente quer saber por que ela estava só, de onde ela veio, por que ela foi para o shopping sozinha, onde estavam os pais dessa garota. É o que a gente quer saber, né, Maria? Wilson, essa menina de 7 anos, ela estava bastante amedrontada quando foi encontrada sozinha dentro desse shopping no bairro do Benedito Bentes, né? Ao ser questionado, então, por uma equipe de segurança, assistente social, ali do próprio estabelecimento, ela mentiu de início dizendo que os pais tinham falecido, mas depois, né, quando se sentiu segura, ela acabou dizendo que tinha fugido de casa porque apanhava muito da mãe. E, é claro, o Conselho Tutelar foi acionado, então, todos os procedimentos foram adotados. E aí vem o pior da história, né? O que a gente sabe que foi apurado é que essa menina, ela era vítima de maus tratos dentro de casa e já fazia tempo. A mãe, inclusive, foi presa, passou 2 anos presa por agredir a menina. A guarda dela tinha sido dada para o pai. Só que quando a mãe saiu da cadeia em fevereiro deste ano, o pai simplesmente foi lá e devolveu a criança. E, é claro, ela passou por tudo isso de novo, novas agressões, apanhava. E agora, pelo menos, ela está em segurança, ela foi encaminhada para um abrigo. A gente lembra essa história para mostrar que hoje, né, a criança e o adolescente está muito mais seguro, porque existem leis e leis rígidas, né, para punir esses agressores, que seja pai, seja quem for. E é por isso que eu estou aqui com o promotor Lucas Saxida para falar um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que traz essa proteção, né? Se a gente fosse ver alguns anos atrás, essa criança poderia não ter recebido todo esse apoio, né, dessa cadeia que existe hoje para dar esse atendimento a essas crianças. Boa tarde. Boa tarde, sim, com certeza. O ECA, ele representa uma revolução no que a gente tinha à época, não é? Antigamente, a gente tinha aquela criança que ela vivia numa situação de irregularidade ali, sobre a ótica da legislação. O ECA veio a demonstrar que não. Se existe uma criança em situação de risco, quem está irregular ou é a família, ou é o Estado, ou é a sociedade que precisa se adequar para proteger aquela criança. Então, essa inversão de valores que o ECA trouxe representou uma revolução na proteção e toda a legislação que veio depois. É importante que a gente traga à baila aí a Lei Henri Borel, que ela impõe que qualquer pessoa que saiba que uma criança está sendo vítima de violência, de agressão, de violência sexual, essa pessoa é obrigada a comunicar às autoridades sob pena de cometer um crime. Então, não só isso, né? Lei de depoimento especial, viemos a evoluir muito. Toda uma rede protetiva precisa ser acionada em casos como esse que a senhora citou. Veja que em situações assim é preciso não só a proteção criminal para que se penalize aquela genitora, mas também uma proteção civil, com suspensão, destituição de poder familiar, entre outras situações, além, claro, da tratativa de assistência social e psicologia. Quando a gente fala também, não fala só de proteção do ECA, mas de garantia mesmo de direitos, direito à educação, direito à saúde. Claro, o que o ECA quer é que a criança seja criança, que o adolescente tenha a oportunidade de ser adolescente, que a gente mude essa cultura, né, de trabalho infantil, de abuso infantil, ou seja, de colocação de experiência sexual de forma prematura, sem que tenha aquela maturidade para interpretar toda aquela situação, e assim a gente vem evoluindo muito. E o Ministério Público está aqui para isso, né, para garantir esses direitos, para, tomando conhecimento de situações assim, acionar a rede, né, verificar o trabalho do Conselho Tutelar, que faça de forma correta. O Conselho Tutelar é um órgão de excelência para a comunicação de situação de risco e também para a colocação de algumas medidas protetivas, as mais simples, né, acompanhamento de CREAS, CAPS, mas aquelas situações em que é necessário aí uma medida protetiva mais séria, comunicação ao Ministério Público, para destituição do poder familiar, suspensão do poder familiar, colocação em família extensa, que é pai, que é avó, né, aquela família que sai do núcleo pai e mãe. Então, avó, tio, alguma nesse sentido, ou até colocação em família substituta através da adoção. A gente fala do estatuto e também dessa rede, né, que foi criada. Agora, a sociedade, qual que é o papel da sociedade, né, em meio a tudo isso?
O papel da sociedade é o principal. A nossa Constituição, lá em 88, previu que é dever de todos a proteção de nossas crianças. Não é só dever do Estado, não é só dever do Ministério Público, ela é muito clara no seu artigo 227, é que é dever de todos, sociedade, família, Estado. A sociedade é o principal de tudo. O Ministério Público não tem uma bola de cristal, os órgãos de proteção não têm bolas de cristal para descobrir alguma violência, principalmente essas violências contra a criança que acontecem, na sua maioria, dentro de casa. Então, é imprescindível que a sociedade saiba que ela tem o dever hoje, e esse dever veio sobrepujado agora com uma obrigação que tem uma sanção penal. Qualquer pessoa, eu repito, na Lei Henry, qualquer pessoa que saiba de uma violência contra a criança, ela precisa comunicar às autoridades para que a gente possa proteger essa criança. Okay, muito obrigada, então, pelas informações, né? São 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que trouxe muitos avanços para essa área, mas é que preciso também que todos façam a sua parte, para que a gente possa ver essas crianças e adolescentes, né, crescerem com todos esses direitos, que possam viver da forma que deve ser vivida a infância e a adolescência. É com você, Wilson.